Atenção, família, tem uma notícia muito interessante para vocês que foi divulgada pelo pessoal do jornal O Tempo, onde fala sobre o sócio-torcedor do Cruzeiro, que é o quarto maior do Brasil em quantidade e um dos maiores em questão de arrecadação. Um número que eu vou trazer para vocês vai ser bem interessante, em comparação com o time que tem mais em número de sócios do Brasil, que é o Atlético Mineiro. Antes de falarmos sobre isso e para você perceber um pouco a diferença, eu peço a cada um que vocês deixem o seu gostei. Deixe aí o seu like porque vai fortalecer demais o nosso trabalho. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje, porque é muito importante para o nosso crescimento. E olha só a informação do O Tempo, que fala assim: se os 61 mil sócios torcedores do Cruzeiro se mantiverem por 12 meses, o Cruzeiro vai ter uma arrecadação de 29,5 milhões de reais, ou seja, 29 milhões e 500 mil reais por ano. Um valor aí muito bacana para nós. Se você pegar essa arrecadação, vai ver que o Cruzeiro tem uma das maiores do Brasil. Se você pegar uma entrevista dada pelo representante do Atlético alguns meses atrás, ele fala que a arrecadação anual do Atlético com sócio-torcedor é de 30 milhões de reais. E o Cruzeiro, com 61, já tem quase os 30 milhões de reais. Ou seja, se o Cruzeiro tivesse 120 mil sócios-torcedores, nós teríamos 60 milhões de reais. O dobro do nosso rival, que fala ter quase 130 mil sócios-torcedores. Um número que surpreende, mas eu vou falar para vocês, eu tenho as minhas dúvidas se boa parte destes sócios são ativos. Até porque é um número muito grande para uma arrecadação muito pequena. E o Cruzeiro tem dado show. Você de casa que quer aderir ao sócio, não perca essa oportunidade. Você está fazendo toda a diferença. Hoje a principal arrecadação do Cruzeiro é o sócio torcedor. Ronaldo já falou, Pedro Martins já falou. Então não perca a oportunidade de fazer parte do sócio torcedor. A meta desta temporada é 70 mil. E se continuar crescendo da maneira que está, vamos bater essa meta. Confio na Nação Celeste para se tornar a maior torcida em número de sócios torcedores em quesito arrecadação. Se a gente chegar ali nos 80, a gente já pode ser a maior torcida em quesitos de arrecadação. Até porque a gente já está colado com o Atlético Mineiro tendo 61. Se chegar nos 70, 80, nós vamos bater o time que está quase com 130 mil sócios torcedores. Mas Renato, por que a matemática não explica isso? É simples. Hoje o número ali de sócio médio, o valor médio que o pessoal está arrecadando no Cruzeiro é de 40 reais. Tem de 20, tem de 100, tem de R$1.000, mas a média do Cruzeiro é de 40. E a média de outros times do Brasil, por exemplo, tem uns que é de 10, tem uns que é de 20. A do Atlético Mineiro, por exemplo, é menor do que a do Cruzeiro. O pessoal arrecada mais ali, né, naquela categoria mais baixa. A do Cruzeiro já tem uma média de R$40. Então, por isso, a gente pode continuar crescendo e se tornar o maior sócio torcedor em quesito de arrecadação. O jornalista Samuel Venâncio trouxe recentemente no teu canal que o Cruzeiro deveria definir o futuro de alguns dos jogadores na janela de transferências, que vai ser abrida daqui 3 semanas. Lembrando a vocês que nesta lista estava principalmente o meio-campista Marco Antônio, que está de saída do Cruzeiro. Para quem não sabe, o Marco Antônio tem contrato com o Cruzeiro até o final desta temporada. O Cruzeiro deve emprestá-lo para alguma equipe ou rescindir o seu contrato e manter uma porcentagem dos direitos econômicos. Provavelmente deve ser o que vai acontecer. E eu tenho que admitir, eu não consigo mais pedir oportunidade para o Marco Antônio. Até porque quando ele teve a oportunidade, não aproveitou da devida maneira. Ele teve aqui com o Vanderlei, tinha aqui quando o Filipão estava, o Marco Antônio também estava. Passou diversos treinadores pelo Cruzeiro e todos falavam mesmo: Marco Antônio tem qualidade no passe, mas precisa ter mais intensidade. E o Paulo Pedro Solano não está utilizando. Uma informação que até me surpreendeu do Samuel Venâncio é de que o jogador estaria treinando de forma separada do restante do elenco. Isso me surpreendeu demais. Outro atleta que deve estar de saída, sem dúvidas alguma, é o Matheus Silva. Eu particularmente não sei o que aconteceu com o Matheus Silva. Com certeza não é algo normal, porque ele vinha jogando, foi afastado, o Cruzeiro precisou de zagueiro, ninguém nunca mais ouviu falar do Matheus Silva. Uma situação muito estranha. O Cruzeiro precisando de zagueiro, mesmo assim decidiram não utilizar o jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. Em contrapartida, o zagueiro Wagner Leonardo já está à disposição do nosso treinador, ou seja, vai ser uma opção que talvez pode aparecer no decorrer do jogo.
Agora, dando uma avaliada ali no elenco do Cruzeiro, não são só estes dois jogadores que podem sair. Por exemplo, o volante Pedro Castro, pouquíssimo utilizado, nem sequer está sendo relacionado, não entra mais dentro de campo. É um atleta que, na minha opinião, corre seríssimos riscos de não continuar conosco até o final da temporada. Mais um jogador que está sendo falado é o atacante Vitor Leque, não estava sendo utilizado. Foi utilizado para surpresa de muitos, inclusive a minha no jogo contra o Fluminense. O próprio empresário já falou que ele tem negociações com o futebol português. Não sabemos ainda qual vai ser a intenção do nosso treinador para ele. Se ele quiser usar o Leque, acho que pode ser uma boa. Se não, acho que ele deve procurar novos ares para a sua carreira. E outro atacante que, na minha opinião, também corre o risco de sair do Cruzeiro é o atacante Vagninho, que sumiu, não faria falta, pelo menos na minha opinião. Vagninho, sempre que entrava dentro de campo, não estava dando conta do recado. Foi a maior ilusão que eu tive, talvez. Isso porque o Vagninho começou muito bem o Campeonato Mineiro, se mostrando um cara rápido. E agora eu simplesmente vejo o Vagninho como um jogador lento dentro de campo, um jogador que não consegue finalizar bem para o gol. Eu acho que é outro jogador que corre seríssimos riscos de sair do Cruzeiro. Então, olhando, fazendo esta análise, não seria apenas o Marco Antônio e o Matheus Silva. Tem outros jogadores que podem deixar a Toca da Raposa. Pergunto a vocês aí de casa, quem mais vocês acham que pode deixar o Cruzeiro no mês 6? E quando eu falo deixar o Cruzeiro, eu falo de jogador não só que está destacando e pode ser vendido, mas de jogador que não está sendo utilizado e o Cruzeiro deve repassá-lo para que ele não fique parado na Toca da Raposa. Coloque aqui nos comentários porque a sua opinião é muito importante para nós. Olha só, família, para a próxima partida do Cruzeiro nós deveremos ter um público de mais ou menos uns 45 mil torcedores. Isso se a venda de ingressos continuar. O Cruzeiro nem sequer abriu todos os setores e nem será necessário, até porque teve uma baixa demanda nos últimos dias. Renata, é um público ruim? Cara, é um público excelente. É início de semana, terça-feira, é tarde o jogo. Mas é uma partida importante. Sim, é uma partida importante, por isso nós teremos 40 mil torcedores no mínimo no Mineirão. Eu não tenho visto o movimento das caravanas para este jogo, até porque é terça-feira, então não é fácil o interior acompanhar de perto essa partida. Então pode ter certeza, 45 mil torcedores é excelente. E para este jogo nós teremos algumas novidades. Vou começar com o lado do esporte. Por exemplo, Giovanni Piccolomo, jogador que estava aqui no Cruzeiro no início da temporada, ele não vai jogar essa partida. O jogador tomou 3 cartões amarelos, ele era titular, do Sport, vem sendo titular do Sport, mas vai ser desfalque para o próximo jogo. Outra novidade também é que o Sport demitiu seu treinador e contratou o Lisca, que não sabemos ainda se já vai estrear contra o Cruzeiro. Eu acho muito improvável que o Lisca treine o Sport já de cara contra o Cruzeiro. Muito, mas muito improvável. Já do nosso lado, nós devemos ter o retorno do Neto Moura. Devemos não, vamos ter o retorno do Neto Moura. É titular absoluto, sem dúvidas alguma. Vai estar no time titular do Cruzeiro. E também o desfalque do atacante Rafa Silva. Jogador que tem sido muito importante para o Cruzeiro neste campeonato. É um cara muito decisivo. Acho que a palavra que define o Rafa Silva, desde que ele começou a jogar, é um cara decisivo. Rafael Silva se queixou de dores, vai ficar um tempo fora. Não sabemos se é grave ainda, vai ter que passar por alguns exames, mas inicialmente é apenas poupando o jogador de uma lesão. Não é porque ele sentiu uma lesão, e sim poupando para que ele não sinta nada mais grave. Rafa Silva com certeza vai fazer muita falta. O que passa na minha cabeça é, será que ele já estava com esse problema no jogo lá contra o Fluminense? Porque ele foi relacionado, mas o nosso treinador preferiu colocar o Rodolfo de titular. E quando ele teve a oportunidade de colocar o Rafa Silva no decorrer da partida, ele preferiu não utilizá-lo. Até penso, será que um cara que era titular já tinha aquele problema, por isso o Pesolano decidiu não utilizá-lo? Agora, outro ponto também que a gente tem que chamar atenção é quem vai fazer a dupla de ataque com o Edu. Isso se o Cruzeiro entrar com 3-5-2. Há a possibilidade de entrar com 3-5-2 e também com o 3-4-3, que é a minha formação preferida. É uma formação que realmente joga o adversário para trás e pressiona das melhores maneiras possíveis. Eu acho que chegou a hora de dar a oportunidade para o Daniel Júnior, que tem trabalhado. Daniel Júnior é um bom jogador. Na minha opinião, se o Cruzeiro precisar de um cara rápido, com as características parecidas com a do Jajá, eu acho que o Daniel Júnior é o jogador excelente para esta posição. Se não o Daniel, talvez o Vitor Leque, mas o Rodolfo, cara, eu vou ter que falar para vocês.
dá um desânimo na hora que eu vejo o nome do Rodolfo para entrar dentro de campo. O Rodolfo dá um desânimo danado. Outro jogador também que está desanimando demais a torcida é o Fernando Canessim. Eu espero que esses jogadores vão para o banco de reservas e deem espaço para outros que estejam pedindo passagem. Pergunto para vocês, Daniel Júnior seria titular? Rodolfo seria titular? Fernando Canessim daria outra oportunidade para ser titular? O que será que passa na cabeça do nosso treinador? Isso a gente vai ter certeza amanhã. Nem vou tentar falar a provável escalação, nada do tipo, até porque ninguém acerta a provável escalação do Cruzeiro. O Pezzolano sempre faz uma mudança que todo mundo não esperava.